O que é, Baroni, o risco de crédito que você está falando? Como os juros subiram, estão altos, devem continuar altos, embora esses últimos dias os juros futuros estão caindo, mas ok, a gente ainda está num patamar alto, estamos falando de coisa perto de 14,90, 14,80, 15 e pouquinho, naturalmente o risco de crédito é alto ainda, né? O custo das empresas, de dívida das empresas é alto. Então, isso faz com que a percepção de risco estruturalmente de crédito também fique mais elevada, né? Embora a gente sabe que tem operações que têm garantias, tudo certinho, mas isso faz com que o risco aumente. Por consequência, a gente já entra agora na terceira pergunta, que é muito recorrente. Qual que é a diferença de high grade, middle e high yield? Eu vou ser muito franco com vocês. Não tem na legislação, na regulamentação, em bibliografias que fale isso com precisão. O que nós temos são indícios, o que nós temos são inferências, o que nós temos são pesquisas de mercado, características de produtos, tipos de gestores, tipos de setores que nos levam a este entendimento. Então, não tem nada, inclusive, eu acho que pode ser alguma coisa que futuramente vai ser regulamentado, onde o gestor vai ser obrigado a bater um carimbo, dizendo, eu sou isso, né? O problema é que para ele bater esse carimbo, ele tem que ter algo matricialmente que vai enquadrá-lo em alguma coisa, e isso não existe. A gente tem que ser aqui franco o suficiente com vocês para dizer que isso não existe. Nós passamos a utilizar isso como um conhecimento coletivo, não é nada que está implicitamente definido em alguma bibliografia, em alguma regulamentação, nada, não existe. Tá? O que a gente precisa fazer aqui é entender que isso também é dinâmico, que, por exemplo, se eu pego um fundo de recebível que tem lá 10%, 15%, 20% em outros fundos imobiliários, as pessoas podem inferir que isso seja de mais risco, mas não necessariamente, dependendo dos ativos que ele tiver, e pelo fato dele ter ativos investidos que são CRIs dentro desses fundos, ele pode até estar menos arriscado do que outro que só tem fundo de CRI. Né? Então, às vezes as pessoas regulam pela taxa. Baroni, esse fundo aqui é inflação mais 7, então ele é baixo risco, esse outro é inflação mais 8,5, ele é alto risco. Não, necessariamente também, porque vai depender muito de como essas operações foram estruturadas. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, eu acho que existe dentro do fundo alguns indícios que vão nos levar a conduzir e tentarmos colocar uma etiqueta ali em cada fundo. Né? Então, por exemplo, um fundo caracterizado como high grade, esse fundo, ele, na minha leitura, ele tem normalmente operações de crédito com companhias que têm um balanço auditável, são companhias conhecidas no mercado de alguma forma. Né? Então, são companhias que você, olhando ali para o devedor, você conhece esse devedor, ele é um devedor conhecido no mercado. Né? Outro ponto é a questão das garantias. Né? A garantia ela tem que ser, em geral, real, ou seja, eu posso recuperar esse crédito tomando um imóvel, né? Um imóvel tangível ali, pronto, acabado, sem obras, performado, preferencialmente alugado por uma empresa de primeira linha. Então, imagina que eu fiz uma operação de crédito, que a minha contraparte é uma empresa listada na bolsa, com balanço, em que eu consigo ver todos os indicadores dela, ela tem um lucro líquido recorrente, aí a gente consegue acompanhar isso pelos indicadores da companhia, né? E esse contrato é um contrato de aluguel de 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, são elementos que fazem com que essa operação tende a ficar com um perfil mais high grade. Né? Agora, vamos parar aqui, vamos dar um pulo e vamos lá para o high yield. O que seria o mais high yield? É uma empresa que, ainda que ela seja conhecida no mercado, mas é uma empresa que ela está financiando projetos. Essa empresa ela está construindo alguma coisa, então esse CRI está financiando algo que está em construção, não está pronto. A carteira de recebíveis dela é uma carteira ainda inicial, ou seja, ainda tem muita venda para fazer, tem muita obra para ser feita. E se essa empresa não for muito conhecida no mercado, isso tende a ficar ainda mais risco. Né? Então são companhias de pequeno porte, que estão em locais específicos fora dos principais eixos das cidades, às vezes você está construindo um projeto numa localização que ainda está em desenvolvimento, né, que ainda precisa ser consolidada, por isso que os CRIs de loteamentos,
em geral, tem essa característica high yield, né? Porque eles estão em lugares mais fora ali da região consolidada da cidade, tá? Em região de vetor de crescimento, né? Ah, então, Baroni, todo crédito de loteamento é arriscado? Também não necessariamente. Você pode estar, por exemplo, fazendo uma securitização de uma carteira de recebíveis de lotes que já foram vendidos. Assim, é basicamente para fazer término de obra, assim, a obra está quase no fim, as vendas foram um sucesso, o nível de inadimplência é baixo, né, o nível de distrato é baixo, é numa região super consolidada, assim, desculpe, é um vetor de crescimento claro da cidade, é uma cidade que não tem uma dependência única de uma empresa, né, de um setor industrial, né, tem cidades que tem um loteamento ali em que os compradores basicamente trabalham no mesmo lugar, né, uma empresa multinacional que está lá instalada, mas se essa multinacional resolver sair ou fazer lá um programa de demissão em massa, coletiva, né, demissão coletiva, de repente, esse comprador ele vai ficar sem emprego, né, e aí fica muito dependente dessa micro-região. Então, tudo isso, pessoal, agrega risco à operação, né? Então, você está financiando obra, você tem uma carteira ainda com poucas vendas, tem muita obra pela frente, é diferente de você ter pouca obra pela frente, muitas vendas já consolidadas. Então, por exemplo, eu financiar um loteamento que já existe lá há bastante tempo, é diferente de eu começar um loteamento que acabou de ser lançado. Né? Um projeto residencial que acabou de ser lançado, ainda tem muita obra para ser feita, praticamente tudo, né? Mas já foi aprovado lá, tudo certo, os documentos, mas ainda tem tudo de obra para fazer e está com, sei lá, 20% vendido. Tem muita coisa para fazer. E eu securitizei exatamente essa primeira parte e combinei outras tranches de aportes à medida que forem vendendo e forem construindo. É um risco alto, mas controlado, entende? E a questão de inadimplência, na minha visão, é o mais importante, né? Porque você tem uma operação em que a inadimplência ela não está consolidada, você não tem esse número, ela também é um risco. Então, você tem como criar mecanismos de proteção. Garantias adicionais, garantias que trazem segurança. Agora, uma coisa importante de falar sobre garantia é o seguinte, você ter uma garantia de algo que realmente vale, né? Então, assim, eu tenho esse ativo aqui que tem vale 100 milhões, né? Tá, mas vale mesmo, né? Quando você tentar vender, vale mesmo? Tem comprador? Não adianta você ter uma garantia que ela seja ilíquida, ou é uma garantia que vai me dar trabalho, né? Então, assim, eu tenho esse aqui em garantia, mas eu recebendo essa garantia, eu vou ter que terminar uma obra, isso vai me custar muito. Então, assim, eu já te emprestei 100 milhões, vou precisar de mais 200 para terminar isso aqui. Então, essa garantia é uma garantia complexa, né? Não é uma garantia trivial como um galpão logístico performado, pronto, alugado por uma empresa de primeira linha. São muito diferentes. Né? Então, muitas vezes as pessoas seguiam pela taxa. Claro que a taxa é o primeiro termômetro para você saber se aquela operação é de baixo ou alto risco. Né? Ninguém vai, numa empresa de primeiríssima linha, não vai pagar a inflação mais 11, 12, 13, 14, né? Ela vai ter um custo de capital melhor, não vai pagar CDI mais 5, 6, 7, ela vai pagar menos, né? Então, a taxa acabou sendo uma primeira proxy aí para você encontrar se esse fundo é de mais ou menos qualidade. E por que eu deixei o middle no final? Porque o middle, na minha visão, é o que a grande maioria dos fundos imobiliários hoje. Eu vou ser muito franco com vocês. Tem alguns fundos que são caracterizados assim, esse fundo aqui ele é high grade, esse fundo aqui é high yield, tudo. Mas quando você coloca a lupa mesmo, você vai perceber que os fundos imobiliários no Brasil, a sua grande maioria, salvo-se exceções dos dois lados, são fundos middle risk. São fundos que têm riscos maiores, riscos menores, riscos que nem têm garantia real, outros faz um residencial aqui numa praça mais óbvia, financiando um projeto de altíssimo padrão, num bairro super conhecido em São Paulo, mas também faz interior de São Paulo, sabe, até uns que fazem fora de São Paulo. Então, eu diria para vocês que a grande maioria dos fundos imobiliários hoje no Brasil, eles são caracterizados como middle risk, financiando, por exemplo, fazendo a securitização de um shopping no Norte e Nordeste, financiando um galpão que está no Centro-Oeste. Então, assim, eu acredito, muito francamente, que o middle é o mercado hoje de fundos imobiliários. E o que isso quer dizer na prática? E por que eu tenho convicção de falar isso para vocês? É só olhar a live de ontem, né? Dessa nossa trilogia, que começou ontem, é só você olhar a live de ontem. Na média, os fundos hoje têm aí CDI mais 3 e pouquinho e IPCA mais 8,5, alguma coisa assim, né? Então, 3,3, 3,4, não me lembro aqui agora, mas e 8,40 também. Então, alguma coisa assim. Mas, em síntese, é isso. Que é uma característica de um fundo middle risk.
Porque o fundo mais high yield, ele vai ser mais CDI mais 5, mais 6, e o fundo mais high yield vai ser IPCA mais 11, mais 12, né? E o super high grade vai ser CDI mais 1,5, 2, e vai ser IPCA mais 6,5, 6,80, 7 no máximo. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, a média dos fundos de recebíveis mostra que o perfil de risco é médio no Brasil. Ah, então aqui nós temos uma boa notícia. A relação de risco-retorno dos fundos de papéis hoje, na minha opinião, é muito boa no Brasil, né? É claro que você vai ter que fazer uma cesta aí. Vai ter que ter 5, 6, 7 fundos de recebíveis para você poder fazer uma cesta e um pelo outro você ficar nesse risco médio. Você pode até ter um fundo de mais risco, um fundo de menos risco, mas eu acho que na média, se você ficar mais próximo desses fundos que já nascem com essa característica, na minha opinião, você vai ficar muito bem defendido com relação a esta questão, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo.